Olá, e aí galera, tudo bem aí nessa quarentena? Como vocês sabem, né, a partir de agora teremos aulas online. Então já deixei o recado aí para vocês e assim nós vamos se virando até todo esse problema que nós temos aí passar. Então, como a gente já vinha conversando, nós vimos em sala a Europa e o Oriente Médio. Já no finzinho de março mandei aquele vídeo para vocês falando sobre o Sudeste Asiático e agora nós vamos falar, para encerrar a Ásia, vamos falar sobre o Extremo Oriente. Eu tenho esse texto aqui que eu tenho aqui em mãos, eu vou deixar ele postado ali no ambiente virtual de vocês, depois vocês vão poder acessar ele, ler, ver esse vídeo e também vai ter algumas atividades relacionadas a essa nossa aula, que depois lá no ambiente vai estar sendo explicado melhor como é que vocês vão fazer a atividade. Então, o Extremo Oriente. O Extremo Oriente, quais são os países que estão... o Extremo Oriente da Ásia aqui no caso. Quais são os países que fazem parte dessa região da Ásia? É a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, Taiwan e a Mongólia. E ainda existem dois territórios que pertencem à China, mas eles têm uma certa liberdade administrativa, que é o território de Hong Kong e o território de Macau. Hong Kong pertencia à China, não, anteriormente pertencia à Inglaterra e depois foi incorporado à China. E Macau pertencia a Portugal e depois foi incorporado também à China. Essa região, o clima que mais predomina é um clima temperado, então um inverno muito rigoroso, é muito frio, né? Uma região de clima temperado, porque ela está localizada mais próximo onde é cortado pelo Trópico de Câncer, né? Então uma região acima do Trópico de Câncer, então tem já mais próximo às regiões temperadas de iluminação da Terra, então é uma região muito fria. Na Ásia, existem dois países que sobraram dos tempos do socialismo, que ainda tem na sua forma de administração política o socialismo. Um é a Coreia do Norte, e aí a gente vê, né, o país mais fechado do mundo, né, onde o presidente é o Kim Jong-un, né, ninguém sabe o que acontece lá dentro, é um país muito fechado, uma coisa muito... não dá para a gente saber o que acontece lá dentro mesmo. E o outro país é a China, né? A China é um gigante. Hoje nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, sobre só a China. Mas então tem isso, né? Esses dois países ainda se consideram socialistas, Coreia do Norte e a China. Mas a China já abriu bastante a sua economia, né? Coreia do Norte ainda não, é bastante socialista, mas a China já já está bem aberta o sistema. Falando ainda no Extremo Oriente e continuando falando sobre a China, é o país mais populoso do mundo. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então assim, ela tem uma população gigante lá dentro, né? É o país mais populoso do mundo. Só para ter uma ideia, o mundo tem um pouco mais de 7 bilhões de habitantes. E a China tem 1,3 bilhões de habitantes. Então é um número considerável se a gente for analisar, né? No Extremo Oriente, tem vários países que a gente podia falar sobre vários aspectos, mas o que chama atenção e o que é importante para nós aqui são dois países. Um, o Japão e outro a China. Né? São os dois países mais desenvolvidos daquela região e as duas grandes, são duas potências mundiais, não é só na região, são duas potências mundiais, né? Tanto a China quanto o Japão. Só para ter uma ideia, o Japão ele tem a terceira maior economia do mundo. Então ele tem em primeiro lugar os Estados Unidos, segundo a própria China, e a terceira maior economia do mundo é o Japão.
em PIB nominal, ele também tem o terceiro maior poder de compra, ou seja, o povo japonês, as pessoas japonesas são é a terceira população mais rica do mundo. Não é só o país que é o terceiro mais rico do mundo, própria população japonesa é mais rica do mundo. Só para entender isso, por exemplo, o Japão é o terceiro país mais rico do mundo e a sua população é a terceira mais rica do mundo. Então há uma grande distribuição na renda no Japão, né? Então o povo também usufrui muito dessas conquistas da economia japonesa. E além disso, o Japão ele é o quarto maior exportador do mundo e é o sexto maior importador. Então ele tem um poder imenso, tanto para comprar produto quanto para vender. E além de ser o único país que é membro do que nós chamamos do G8. O que é o G8? É o grupo dos 8 países mais ricos do mundo. Então lá na Ásia quem faz parte é o Japão. Então ele tem assim uma grande importância na economia mundial. E o outro país e agora tá muito na mídia, né? A China, por causa do coronavírus aí, que todo mundo surgiu na China, então tá vindo, se espalhando esse vírus nasceu em Wuhan, na cidade chinesa, o estado de Hubei, né? Então foi lá na China e se espalhou pelo mundo. Então hoje em dia muita gente critica a China, porque a China que é culpada de nós estarmos todos trancafiados dentro de casa, que não é bem assim, né? Mas então ela tá aí, tá na boca de todo mundo, hoje todo mundo fala sobre a China. Então a China ele é um gigante. Especificamente falando sobre a China, a capital chinesa é a cidade de Pequim. Pequim ela é uma cidade com pouco mais de 21 milhões de habitantes. Ou seja, é uma mega cidade. A China tem muito disso, né? Não é só Pequim. Várias cidades chinesas são cidades enormes, com uma gigantesca, uma aglomeração de pessoas muito grandes, né? Porque a China é um país muito populoso, então as suas cidades têm isso. Então a capital é Pequim. Pequim, ela até tem uma foto aqui que eu imprimi, mas a minha impressora ela é preto e branca, não fica legal, mas está aqui, né, a foto sobre Pequim. Vocês vão ver melhor lá quando baixarem o material. Então é uma cidade muito grande, ela tem uma importância global, é uma cidade global. Em 2008 a China sediou os Jogos Olímpicos e a sede foi a cidade de Pequim. Então é uma cidade assim que tem uma estrutura fenomenal. Falando um pouco sobre o governo chinês. Então a China é uma república comunista. O governo visa desenvolver dentro do seu sistema a ideologia comunista, a ideologia socialista. Só que se nós formos observar na prática econômica, não é bem assim. Muitos consideram a China não mais como uma sociedade comunista, mas sim capitalista. Porque hoje existe a propriedade privada, várias empresas do mundo inteiro se instalam na China, então o governo é socialista, vamos dizer assim, o governo é socialista, mas a economia ela é capitalista. Muitos chamam isso de um sistema híbrido, um socialismo capitalista, uma coisa misturada, assim, uma coisa meio maluca de se entender, né? Então a China ela foi até 1949, ela era capitalista, e em 49 houve uma revolução socialista. Quem liderou essa revolução foi um homem chamado Mao Tse-tung, e durante a revolução derrubaram os governos capitalistas e instituíram então na China um governo de cunho socialista. E é um partido único, então o Partido Comunista Chinês foi fundado em 1921 e em 1949 eles tomaram o poder com Mao Tse-tung, e a partir daí até hoje eles dominam a política chinesa e não permitem que outros partidos surjam. Ou seja, para resumir tudo isso, a China é uma ditadura socialista, né? É um país de partido único, não permitindo que outras lideranças apareçam para disputar o poder. O Mao Tse-tung faleceu em 1976
E aí, a partir de então, ela foi governada, teve uma pessoa importante chamada Deng Xiaoping, que foi o que abriu a China, a economia chinesa, saindo do socialismo, a economia, né? O governo ainda é socialista, mas saiu da economia socialista e abriu para as empresas capitalistas. E em 2013, até agora, quem governa a China é o Xi Jinping. Então, o atual presidente chinês se chama Xi Jinping. Ele assumiu o poder em 2013. Aí, falando um pouco sobre a questão econômica da China. A China é a segunda maior economia do mundo. Ela está somente atrás dos Estados Unidos. E ela cada vez cresce mais. Nos últimos anos, ela cresceu mais até economicamente que o próprio Estados Unidos, né? Porque muitas empresas do mundo inteiro foram se instalar na China. Muitas empresas saíram dos Estados Unidos e se instalaram na China. A Apple e outras empresas importantes mundiais foram para a China. Então ela vem crescendo muito. E hoje ela já tem a segunda maior economia do mundo. O PIB chinês é de 12 trilhões de dólares. O americano é um pouco mais de 20 trilhões. Ainda a China está bem atrás em poder total do que os Estados Unidos, mas ela vem, cada ano que passa, ela vem tirando mais essa distância. Então ele é um país que investe muito na questão, no ranking tecnológico. A China investe muito em pesquisa e desenvolvimento, na produção de novos conhecimentos. Isso tem dado à China, então, um poder muito grande frente aos seus concorrentes. Hoje a China, a tecnologia, ela rivaliza ali com os Estados Unidos. No futuro, alguns especialistas dizem que a China se tornará a maior potência do mundo, né? Se vai ser ou não, aí vamos ter que esperar para ver. Mas o que a gente vê é que hoje a China, ela compra e vende para o mundo inteiro. E não é produto ruim, tá, gente? São produtos de excelente qualidade. Porque, como a gente viu, eles investem muito em pesquisa e tecnologia. Então, para encerrar essa aula, a gente falou, agora a gente está vendo muito aí na televisão, né? O Brasil não consegue produzir máscaras, aquelas para os EPIs, para os médicos usarem, os enfermeiros, o pessoal dos hospitais, nos hospitais e assim por diante durante essa pandemia do coronavírus. Tem que comprar da China. Nem os Estados Unidos conseguem fazer para eles mesmos, tem que comprar da China. Os respiradores da UTI tem que a maioria, com todos os países do mundo comprando da China. Ou seja, realmente a China é uma grande fábrica, a grande fábrica do mundo é a China. Por isso que eles têm essa importância muito grande na economia mundial, né? Então esse é um pouco do cenário chinês. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, a gente ter conversado um pouco aqui sobre a questão chinesa e japonesa e do Extremo Oriente, algumas características. Então vocês assistam esse vídeo, né, leiam esse texto que vai estar postado aí no ambiente virtual de vocês e façam as atividades. Qualquer dúvida, vocês podem mandar perguntas para mim através do WhatsApp, que eu estarei respondendo, principalmente nas quartas-feiras, das 20 até as 21 horas. Um abraço a todos e fiquem na paz. Amém.